Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer. Um fóssil de 142 milhões de anos foi encontrado em Sergipe e colocou o estado no mapa dos dinossauros do Brasil. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade Federal de Sergipe. Pesquisadores comprovam a viabilidade para a produção do milheto, que é utilizado principalmente na alimentação animal, mas já começou a ser introduzido na dieta humana. Estudos desenvolvidos por historiadores do Centro de Ensino Superior do Seridó, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostram a presença de duas nações indígenas que participaram da colonização dos sertões e ribeiras das capitanias do Norte. E ainda, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia realizaram uma análise retrospectiva sobre os indivíduos que testaram positivo para a Covid-19 no município de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Um fóssil de apenas 2 centímetros, com características dentárias na forma e na textura, colocou Sergipe no mapa dos dinossauros do Brasil. Trata-se do primeiro registro documentado deste tipo no estado. A descoberta do vestígio de aproximadamente 142 milhões de anos foi feita por cientistas da Universidade Federal de Sergipe. A primeira pista que me trouxe a esse local, aqui no Alto de Apuatã, Baixo São Francisco, foi um artigo de 1936 que pontuava a ocorrência de alguns fósseis nessa região, bivalves, restos de concha, material vegetal. A partir dessa pista eu passei a vir aqui 2 ou 3 vezes por mês, por morar aqui na cidade de Apuatã, e coletei alguns materiais fósseis, restos de escamas, ossos fragmentários, alguns restos vegetais e alguns dentes. Todo esse material foi levado para o Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal de Sergipe, para realizar a identificação, classificação e catalogação, e foi aí que nós descobrimos a primeira ocorrência de dinossauro aqui em Sergipe. O Laboratório de Paleontologia da UFES existe desde 1978, onde vem se destacando desde então com pesquisas na parte marinha da nossa bacia, descoberta de uma diversidade de grupos, dentre o filo molúsculo, braquiópodes, crustáceos, foraminifers, ostracodas. E mais recentemente, a partir de 2014, a gente vem fortalecendo pesquisas na parte continental da bacia, que culminou com a descoberta, o primeiro registro de dinossauros na nossa bacia, no nosso estado. E como identificamos esses fósseis? Fazendo comparações com outros fósseis já conhecidos na literatura paleontológica, com base na forma, no tamanho, na textura. E isso permitiu constatar que se tratavam de dentes de dinossauros que viveram há aproximadamente 142 milhões de anos. Se trata de um fóssil pequeno, com aproximadamente 2 centímetros de altura por meio centímetro de largura. Apesar do pequeno tamanho, ele apresenta características específicas de seu formato que nos permitiram identificá-lo como pertencente à família dos espinosaurídeos. Entre essas características, eu posso citar o grau e a direção da curvatura que o dente forma, além de uma ornamentação chamada de flautas, presente na coroa do dente. Essa descoberta não só colocou o estado de Sergipe no mapa do Brasil entre aqueles que têm dinossauros fósseis, como também foi um importante achado por ter sido o fóssil de espinosaurídeo mais antigo da América do Sul. Esses fósseis também estão sendo preparados no laboratório do Progeologia. A preparação ela vai ocorrer com a retirada do sedimento em que o fóssil foi depositado e, posteriormente, nós vamos fazer a identificação, que por serem macrofósseis, que são fósseis de um tamanho maior, ele fica fácil a identificação sem microscópio ou algum material mais específico. Então, nós podemos utilizar lupa ou identificar até a olho nu. Desde 2012, o Progeologia vem estudando aqui o Alto de Apuatã, inicialmente com foco voltado para a geologia de reservatório, onde esses afloramentos eles nos ajudam a entender o comportamento dos reservatórios que acontece aqui na bacia Sergipe-Alagoas, em subsuperfície. A partir dessas novas descobertas fósseis, isso potencializa a abertura de novas linhas de pesquisa para o laboratório.
uma vez que essas descobertas são peças de um quebra-cabeça que ajudam a remontar a paleogeografia de épocas longínquas aqui dessa região. Os estudos que estão sendo realizados estão sendo desenvolvidos em duas áreas, a paleontologia de vertebrados e a paleogeografia, que é a reconstrução dos ambientes geológicos daquela época. No momento que nós entendermos as duas relações, nós vamos compreender qual a rota que esses animais estavam seguindo em termos de migração, porque essas mesmas espécies são encontradas na Europa, na África, Egito, Marrocos e centro da África, em Sergipe agora, no Ceará e no Maranhão. E se nós compararmos as idades relativas dos achados, em termos das camadas que foram datadas, nós temos aí uma migração ao longo do tempo em diferentes estratos geológicos. Com isso, o objetivo é desenvolver novas pesquisas com um foco nos dinossauros de Sergipe. Isso pretende ser levado para as escolas do município de Japoatã, ser levado para aproveitamento em termos de desenvolvimento turístico, desenvolvimento cultural, de entender o passado. No próximo bloco, vamos conhecer uma análise retrospectiva sobre os indivíduos que testaram positivo para a Covid-19, a fim de identificar os fatores que levaram os pacientes a óbito. A gente volta já já. Estudos sobre a conquista e a colonização dos sertões e ribeiras das capitanias do norte do Brasil evidenciam a presença de duas importantes nações indígenas. Apesar de terem dominado consideráveis porções territoriais, ainda há pouco conhecimento acerca das etnias que as integravam e os espaços em que habitaram. Sobre esse assunto, vamos conhecer um pouco mais com os historiadores do Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muitos dos estudos sobre a conquista e colonização dos sertões e ribeiras das capitanias do norte evidenciam a presença de duas importantes nações, Tarariú e Cariri. Apesar de terem dominado consideráveis porções territoriais, ainda há pouco conhecimento acerca das etnias que as integravam e os espaços em que habitaram. O objetivo é esse, né? Compreender, melhor a ação dos Tarariú nesses sertões e também ver também se os Cariri também atuaram aqui. Você tem que lançar mão de várias tipologias de fontes. Eu vou elencar três, que eu estou trabalhando metodologicamente. Primeira são as cartografias coloniais, os mapas, que trazem, ou seja, embora, digamos assim, não muito preciso, as localizações não muito precisas, as localizações desses nativos. Essa é a primeira fonte. Cartografia nos mapas mais antigos possíveis. Esse é o primeiro tipo de fonte. O segundo tipo de fonte é o documento do Arquivo Histórico Ultramarino, os manuscritos do século XVII e XVIII. Também traz registro, embora diminuto, porque as informações que nós temos desses nativos são filtros, são filtradas, são os colonos, os conquistadores que escrevem sobre suas atitudes, as suas alianças, seus ataques às vilas, etc., aqui a Casa Forte. O terceiro tipo de fonte que eu estou trabalhando são os vestígios arqueológicos. As pesquisas científicas realizadas por professores do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó, estão possibilitando compreender de que forma a ocupação dos indígenas refletiu na composição da região Seridó-Potiguar. Durante muito tempo, os estudos feitos por historiadores falaram ou deram certas versões do processo de ocupação dos sertões, do que hoje chamamos de Seridó, como sendo quase que exclusivamente pautados na presença de pessoas brancas, ou portuguesas, ou filhas de pessoas de Portugal. Entre os anos 1990 e 2000, nós temos uma mudança na produção do conhecimento histórico feita no âmbito do Rio Grande do Norte. A população indígena, embora tenha sido uma grande parte dela alvo de uma política genocida do Estado português, da coroa portuguesa, durante a Guerra dos Bárbaros, uma outra parcela dessa população também sobreviveu. Os documentos da Paróquia de Santana de Caicó, bem como os documentos da Justiça Pública,
do Seridó demonstram que diversas pessoas que foram chamadas de os homens de índios, genericamente, e as mulheres de índias, ou alguns chamados de nação tapuia, entre aspas, estiveram presentes no processo de ocupação e de colonização do Seridó. Sendo algumas dessas pessoas moradores e moradoras agregados às fazendas de criação de gado, outras pessoas, dentre esses indígenas, conseguiram atuar junto à própria máquina burocrática que foi se desenhando. Pelas informações que a gente vem rastreando, muito provavelmente deveriam viver e conviver junto com a população de pessoas escravizadas. Então, para chegar ao ponto de que as pesquisas têm demonstrado, evidentemente, que houve sim uma presença, uma sobrevivência da população indígena, em termos de minuta, mas houve essa sobrevivência, e em grande parte, muitos dos filhos, pelo que eu venho conseguindo rastrear nas pesquisas mais recentes, muitos dos filhos dos índios e de índias, a Igreja Católica não denominou mais de índios, mas sim de pardos e pardas, colocando para a gente um novo desafio, que é rastrear os descendentes desses indígenas, né, e tentar verificar como os descendentes deles, nos dias atuais, conseguem, através dessa pesquisa histórica, da montagem das árvores genealógicas, reconhecer-se enquanto descendentes de um índio, né, embora seus ancestrais tenham sido chamados de pardos ou pardas. A Guerra dos Bárbaros, como é chamada esse movimento de resistência indígena à interiorização, ela vai se iniciar na Bahia, exatamente com um levante das populações Cariri. Então, nos documentos, em alguns momentos, esse levante dos indígenas vão ser chamados de Confederação dos Cariri, como se os índios tivessem se unido e essa união se desse a partir de uma liderança Cariri. Só que nem houve uma união, não houve uma coalizão de grupos indígenas diferentes lutando contra o inimigo comum, e não foram só os Cariri. Um dos elementos que permite a gente separar os Cariri dos Tarairiú é exatamente a organização social desses grupos, né? Os Cariri são grupos sedentários que vivem em aldeias fixas e que são produtores de alimentos vegetais, ou seja, são agricultores, enquanto que os Tarairiú são populações caçador-coletoras, ou seja, são populações nômades que não têm o hábito de realizar o plantio. Então, nós temos no litoral os povos tupi, representados aqui no Rio Grande do Norte pelos potiguara, e nós vamos ter no interior os Tarairiú, que foram então descritos como populações tapuia, né? Populações que não falavam a língua tupi. E os estudos desses povos nativos ajudam a entender a nossa sociedade atual. A contribuição das populações indígenas na formação do Seridó, ele se dá exatamente nesse contingente genético. Gerações de pessoas que habitam em municípios do Seridó têm sim uma presença indígena muito forte nas suas árvores genealógicas. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, realizaram uma análise retrospectiva sobre os indivíduos que testaram positivo para a Covid-19 na cidade. A proposta era identificar os fatores que levaram os pacientes a óbito. As pesquisas mostraram que grande parte das mortes foi de pessoas do sexo masculino, com carga viral mais alta e comorbidades. Conheça agora essa pesquisa. O nosso trabalho foi uma análise retrospectiva dos pacientes positivos para a Covid em Vitória da Conquista. Então, basicamente, o que aconteceu? A partir do momento que a gente teve a pandemia estabelecida aqui no nosso município, a UFBA ela fez uma colaboração com a Prefeitura e com a ACEM Municipal, onde a gente fez uma colaboração para fazer o diagnóstico molecular. E aí, dentro dessas amostras do diagnóstico molecular, a gente traçou um perfil dessa população que foi positiva para a Covid do período de 2020 até o final de 2021. Então, foram mais ou menos 783 pacientes que foram analisados. Cerca desses pacientes, cerca de 40% foram a óbito. A grande maioria foram de pacientes que tinham sintomas mais graves, de moderado a mais grave, cerca de
450 pacientes, e os outros pacientes eram pacientes ou assintomáticos, cerca de 50% a 60% dessa população, e também pacientes que tiveram sintomas leves. Então, o que a gente fez? A gente fez um perfil dessa população epidemiológico e tentou relacionar quais foram os principais fatores que levaram à morte desses pacientes. O mais importante é a gente conhecer o perfil da população de Conquista, porque quando a gente pega os grandes estudos, a maioria dos grandes estudos são feitos com capitais. Então você tem em São Paulo, você tem em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Agora, uma cidade que tem de médio a grande porte no interior da Bahia, a gente não tem esse dado. Então a gente conseguiu compilar todos esses dados e ter um panorama do que aconteceu no boom da nossa pandemia aqui na nossa cidade. Então a gente analisou que principalmente homens, principalmente indivíduos que tinham comorbidades como diabetes, como tinham hipertensão, e principalmente pessoas que tinham carga viral alta. Então, quando a gente faz o diagnóstico molecular, a gente consegue saber quanto de vírus que tem. Então, aqueles indivíduos que tinham uma carga bastante alta foram indivíduos que tiveram uma pretensão à morte. Além disso, como a gente tinha as amostras, a gente quis traçar um perfil genético da parte da inflamação. E aí a gente comparou esses grupos com diferentes perfis da infecção e principalmente comparando com o perfil que foi a morte. E a gente viu que esse grupo que foi a morte, ele também tinha uma outra coisa, que era a questão da inflamação. A inflamação dele estava muito aguda e aí esse também foi um outro propósito que pode ter levado a esse perfil de morte desse paciente. E a última coisa que a gente fez foi justamente traçar quais eram as variantes que estavam circulando no município. E a gente fez então um sequenciamento genético aqui, o pessoal da Fiocruz veio para cá para treinar a gente. E aí a gente fez o sequenciamento dessas amostras e a gente conseguiu perceber que basicamente Conquista é um reflexo do restante do país. Então, no momento que entrava uma variante no Brasil, que tinha a notícia da variante, cerca de quase que 2 semanas depois a gente também já estava detectando essa variante. E provavelmente porque a Vitória da Conquista, por ter o aeroporto, por ter transporte rodoviário muito próximo, é uma cidade de passagem, isso pode ter facilitado, então, com que essa transmissão globalizada, o que a gente via no mundo, via no Brasil, via em Conquista também, estava acontecendo. A partir do momento que você sabe qual é o perfil, você já começa a tomar medidas preventivas para você tratar aquele grupo como um grupo especial. Um grupo não especial, mas um grupo que precisa de atenção maior. Então, sempre que tem uma infecção, por exemplo, no Zika a gente já tinha atenção com as grávidas, aqui na Covid a gente tinha atenção principalmente aos idosos, ao pessoal que tinha comorbidade. Então, esse perfil sempre é importante para a gente entender qual é o grupo que é mais afetado. A epidemia foi algo muito complexo para a gente, principalmente para a ciência. A gente teve que se readaptar a muita coisa. Então, por exemplo, aqui no Instituto a gente trabalhava com outras infecções, mas não trabalhava com Covid. A gente teve que reaprender a trabalhar com isso, e aprender a trabalhar com sequenciamento, a trabalhar com várias outras técnicas, e isso já serve de suporte para uma próxima, que não aconteça uma próxima pandemia ou algum surto que a gente consiga mapear. Inclusive, fruto deste trabalho, a gente já está aplicando essa mesma tecnologia dentro do nosso grupo de pesquisa para outros vírus. Então, para dengue no nosso município, para Zika, uma professora do nosso grupo que trabalha com HTLV, e o mesmo modelo que a gente fez em Vitória da Conquista, a gente está replicando para Salvador. Então, o pessoal de Salvador tem mandado amostras para a gente fazer o sequenciamento para eles. Nesse trabalho, que foi publicado, tem quase 30 pesquisadores envolvidos, desde uma grande parte daqui da UFBA, que alunos de pós-graduação, principalmente, professores, mas a gente tem a parceria da Fiocruz, do pessoal da USP, da Unesp, do município, da prefeitura, né? Eles entraram como pesquisadores também, e o pessoal do LACEN municipal também. Ele foi publicado na Viruses, que é uma revista de alto impacto na área de virologia. É uma revista que tem uma boa disseminação de dados, inclusive olhando as métricas do artigo, o artigo foi publicado há pouco tempo, mas ele já foi acessado por vários pesquisadores no mundo todo, então justamente porque esses dados são de Covid, principalmente, são de grande interesse mundial. No próximo bloco a gente conhece o milheto, um grão que é utilizado principalmente na alimentação animal, mas que já começou a ser introduzido na dieta humana. A gente volta já já.
Na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, pesquisadores comprovam a viabilidade para a produção do milheto. A cultura, que ainda é pouco conhecida na região Nordeste, apresentou grande potencial produtivo. O milheto é usado principalmente na alimentação animal, mas já começou a ser introduzido na dieta humana. É nessa área, no campus do IFRN de Apodi, que pesquisadores da UFES estão analisando o potencial do milheto no semiárido. Essa cultura foi introduzida no Brasil a partir do Rio Grande do Sul e está sendo experimentada no Nordeste com sementes produzidas no Mato Grosso. Aí você deve se perguntar, mas para que serve o milheto e onde ele é usado? Uma é a produção da própria massa, né, para fazer silagem, ou fazer pastagem direto para os animais comer diretamente, pastar diretamente no campo, ou para a produção de grãos. Porque inclusive o grão do milheto, ele é um grão com melhor qualidade do que o próprio grão de sorgo e de milho. Foi com esse potencial que o estudante de doutorado da UFES, Flávio Sarmento, iniciou suas pesquisas com o milheto. Ele conta que o objetivo do experimento é verificar a marcha de absorção de nutrientes da cultura em épocas diferentes do ano no semiárido. Em 2022, o pesquisador analisou o desenvolvimento do milheto dos tipos forrageiro e granífero na época da seca no sertão. E os resultados foram bem interessantes. A gente obteve uma produtividade potencial para o milheto forrageiro, a variedade ANM07, uma produtividade potencial de 70,48 toneladas de matéria verde por hectare. Já para o milheto granífero, que cultiva a ANM05, a gente obteve uma produtividade potencial de 6 toneladas por hectare de grãos. Isso é um excelente resultado. Segundo o pesquisador, a marcha da absorção dos nutrientes vai orientando as quantidades de adubação e fertirrigação na lavoura. Com os resultados do período da estiagem, o foco agora é ver como se comporta o desenvolvimento do milheto na época de chuva no semiárido. A gente espera que para o período de chuvas seja uma cultura muito interessante, porque ela tem um ciclo ainda mais curto do que o sorgo, e ela tem tolerância a estresse hídrico semelhante. Então significa dizer o quê? Que períodos chuvosos com 400, 500 milímetros, com certeza vai ser possível já produzir forragem a partir do milheto. De forma prática, essa pesquisa pretende apresentar alternativas viáveis para o alimento do rebanho na região. Em termos de produtividade de matéria verde para alimentação animal, e também uma alternativa extremamente interessante para a produção de grãos, né, que na região de Apodi também já são utilizados para alimentação animal, como, por exemplo, a alimentação de pássaros, e também esse milheto na região de Apodi, na região da Chapada do Apodi, tem sido utilizado para a produção de cerveja, né. Para Francismar, que acompanha o trabalho do aluno do doutorado, o milheto tem um potencial econômico melhor se comparado à cultura do sorgo, por exemplo, que já é bem conhecido na região. Devido às suas qualidades nutricionais, ela tem potencial de ter um valor agregado, inclusive, bem maior. As pesquisas devem trazer novos resultados nos próximos meses, para mostrar, quem sabe, que a cerveja pode ganhar um sabor a mais a partir do milheto produzido na nossa terra. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela companhia e até mais.